Quantas crianças trabalhavam com os acusados? Trabalhavam entre aspas. As divulgações de crianças em poses eróticas, divulgação de criança, pornografia infantil, divulgação de pornografia infantil. Tomou conhecimento desse fato? Tomei conhecimento do fato, sim. Olá, seja bem-vindo ao canal Aplausos de Fama. E hoje iremos ver os melhores momentos da audiência em que o Felca participou. Provavelmente teremos continuação. Então, vamos para o vídeo. Primeiro vamos entender quem são todos os envolvidos. Primeiro é o Felca, que seu nome real é Felipe Bressanin. Tem o juiz, este é o promotor. Aqui são Ítalo e Israel, que são os acusados, e todos estes são os advogados. Tudo se inicia com a apresentação da testemunha Felca, que será entrevistado durante toda a audiência. E então é feitas as primeiras perguntas ao Felca, se ele promete dizer a verdade, se ele tem conhecimento sobre os tais crimes. Bom dia, Felipe. Bom dia, tudo bom? Tudo bem? Tudo bom. Teu nome completo, Felipe? Meu nome completo é Felipe Bressanin Pereira. Estado civil. Estado civil solteiro. Profissão. Profissão autônomo, criador de conteúdo. Promete dizer a verdade? Sim, prometo. Se não disser a verdade, será processado por falso testemunho. A denúncia relatam fatos da prática de crime de adultização de criança, pornografia infantil, divulgação de pornografia infantil. O senhor tomou conhecimento desse fato? Tomei conhecimento do fato, sim. Através das redes sociais? Foi através das redes sociais e foi através principalmente do que já era público. Logo depois é perguntado sobre as crianças que estavam presentes em todo o caso. E através das redes sociais, o senhor chegou a ver as imagens, as divulgações de crianças em poses? Todas as imagens que eu cheguei a ter conhecimento, elas foram publicadas através do meu vídeo Adultização. Quantas crianças trabalhavam com os acusados? Trabalhavam entre aspas. Desculpa, a pergunta é qual criança? Quantas? Eu não tenho esse conhecimento. Mais de 2 crianças ou adolescentes? Eu não sei essa informação, eu não tenho esse conhecimento com precisão. E o que é que essas crianças faziam com os acusados, juntamente com os acusados? Qual o trabalho que desenvolviam? O trabalho que eu entendi que elas faziam era os trabalhos onde eu expus no vídeo da adultização. Eu não sei. Os acusados produziam vídeos com as crianças e adolescentes? Sim, eles produziam vídeos com as crianças e adolescentes. Em meio às perguntas, o juiz foi interrompido pelo promotor. E esses vídeos eram divulgados na rede mundial de computadores? Excelência, só pela ordem, requerer que seja seguido o artigo 212 do Código de Processo Penal, que coloca as partes como quem deve redigir e formular as perguntas, e ao final, caso o magistrado tenha interesse, de complementá-las. Apenas isso, se tratando de um processo de fluxo processual penal, né? Eu não entendi o que o senhor falou, doutor. O senhor interrompeu aí a nossa Que quem audiência. pergunta primeiro são as partes, tendo em vista que ele é uma testemunha. É isso que eu estou colocando, né? No caso, o Ministério Público, posteriormente a defesa, até para que não se argua de nulidades, tendo em vista o processo ter começado com O senhor vai fazer perguntas daqui a pouco, a defesa também. E o juiz pode fazer perguntas, doutor, antes, depois, até após as partes. Excelência, pela ordem não pode. Posteriormente das partes. Artigo 212 do Código de Processo Penal coloca que
perguntas são feitas pelas Olha, partes. na Justiça, Infância e Juventude, a gente só segue o Código de Processo Penal de forma subsidiária. Não Na verdade, existe disposição no na ECA, em verdade, o sentido rito contrário, até. Excelência. Sim, Apenas isso. Que não existe disposição no Estatuto da Criança e do Adolescente em processo penal, de modo contrário. Pode existir em processos infracionais cíveis, mas na seara do processo penal, segue-se nesse rito o Código de Processo Penal, que tem o seu artigo 212, que fala que as perguntas são feitas pelas partes e complementadas pelo magistrado, exatamente, diretamente, são feitos diretamente, pode ser feito pelo magistrado a ao qualquer final. tempo, até depois. Ao final. Isso é muito comum. Não, mas se é comum ou não, me perdoe, mas o correto é seguir a ordem do artigo 212. Então, As partes, o senhor depois o tem a magistrado. palavra, doutor, para fazer as perguntas. Obrigado, Excelência. E então o promotor dá continuidade à audiência, fazendo novas perguntas ao Felca. Senhor Felipe, bom dia. Eu me chamo Denis, sou promotor de justiça. Senhor Felipe, o senhor disse que é produtor de conteúdo, né? O senhor conhecido também por um username Felca, Confere. certo? Senhor Felipe, o senhor também já adiantou que o senhor foi o responsável pela produção de um vídeo que ganhou notoriedade, abordando a adultização de crianças e adolescentes, especificamente no processo de hoje. Como é que o senhor chegou ao conhecimento dos conteúdos publicados pelos denunciados, pelo senhor Israel e pelo senhor Ítalo? Bom, doutor, esses vídeos, eles eram públicos, eles já estavam na internet, já circulavam na internet por um bom tempo, alguns, e no vídeo onde eu produzi sobre a adultização, eu mencionei o Ítalo Santos e mencionei também outras pessoas. Então eram vídeos que estavam públicos, eles não foram de nenhuma forma retirados de esfera privada. Certo, mas para o senhor chegar a mencionar o senhor Ítalo Santos, o marido dele, o senhor Israel, o que é que chamou a atenção do senhor nesse conteúdo desses vídeos? O que me chamou a atenção naquele momento em específico era as pessoas já estavam falando sobre esses conteúdos antes de mim, outros produtores de conteúdo estavam falando sobre esses conteúdos, e eu decidi falar também muito num lugar de ter identificado alguma espécie de problemática onde eu entendi que existiam algumas crianças se sexualizando, existiam algumas crianças sendo, de certa forma, adultizadas, e daí eu decidi fazer um vídeo expondo o que eu entendi que era uma problemática. E esse conteúdo que o senhor pesquisou para realizar essa produção, o senhor tem ideia de quanto tempo que ficou? Deixa eu melhorar. Esses vídeos que o senhor chegou a pesquisar, eles foram realizados em que espaço de tempo? Em dias, em meses, em anos, produzido pelos denunciados? Existia, eu não vou saber afirmar com precisão, mas existia alguns conteúdos que já navegava na internet por um bom período de tempo. Eu diria que até anos no plural. Mas alguns deles eram produzidos pelas próprias crianças, eu entendi. Outros eram produzidos pelo Ítalo Santos, mas não necessariamente esses vídeos, eu entendo, e eu não tenho como precisar essa informação, não necessariamente esses vídeos estavam nas redes do Ítalo Santos, mas eram espalhados através de outras redes sociais, através do público mesmo, que fazia esse mantenimento público, porque a internet é um lugar onde, quando você publica algo, ele fica de forma vitalícia ali naquele ambiente. Durante as perguntas feitas pelo promotor, ele acaba sendo interrompido também pelos advogados, que provavelmente sejam os advogados do Felca.
pedindo para fazer perguntas mais objetivas. O senhor chegou a visualizar as publicações, então, especificamente do senhor Ítalo, do senhor Israel, os perfis deles. Você chegou a... Cheguei a visualizar. No período onde eu estava realizando a pesquisa, eu cheguei a visualizar. O conteúdo que ele publicava, o senhor tinha como precisar é, se era predominante com essa conotação sexual envolvendo crianças e adolescentes, na época que o senhor estava pesquisando? Eu não saberia dizer essa informação. Eu não cheguei a ver Excelência, o suficiente. pela ordem. O Código de Processo Penal diz que as partes devem fazer perguntas objetivas sem externar as suas impressões pessoais, sem deixar que a testemunha imprima suas impressões pessoais. A pergunta do doutor promotor, ela exige da testemunha que ela imprima a sua expressão pessoal a respeito do caso. Portanto, a defesa requer o indeferimento. Apenas perguntei se os vídeos que constavam no perfil dos denunciados tinham uma conotação majoritária ou não. Mas, enfim, por mim, não tem problema, não. A defesa entende que essa pergunta não tem uma natureza objetiva. Ela deseja que a testemunha expresse uma impressão pessoal dela a respeito daquilo que ela achava a respeito do vídeo. Então, a defesa requer que seja advertido ao doutor promotor, excelência, para que faça perguntas objetivas. Daí o promotor faz uma nova pergunta e é interrompido novamente, mas agora pelo próprio juiz. Exatamente, doutor. Faça perguntas objetivas, doutor. Certo. Não em tom de advertência, mas numa maneira urbana. Tudo bem, excelência. Senhor Felipe, por gentileza, o senhor, na qualidade de produtor de conteúdo, como o senhor pode explicar como as publicações elas monetizam os produtores de conteúdo? Doutor, eu quero que o senhor faça perguntas objetivas e se resuma ao crime previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, por favor. A exploração sexual se deu através da internet. Certo. Então, a exploração sexual se deu através da internet. O crime se deu através da internet. Nós não estamos apurando crimes comuns. A vara da infância não é competente para isso. Não estou falando de crime comum, estou falando do crime da internet. O crime que está em julgamento hoje se deu através da internet. Uma das ponderações feitas na internet, na denúncia é de que os denunciados utilizavam esse tipo de conteúdo sabendo de um impulsionamento, sabendo do consumo por outras pessoas. E a única coisa que eu perguntei ao seu Felipe, conhecido na internet como Felca, que é um produtor de conteúdo extremamente conhecido, é como é que se dá a monetização e esse impulsionamento. Apenas isso. Não é impressão pessoal, é quanto ao conhecimento técnico dele. Apenas isso. Felipe? Olá, posso responder a pergunta? Com a permissão? Pode responder. Bom, a monetização ela se dá por várias vias e vários meios alternativos. Existe algumas redes sociais, por exemplo, a citar nomes, o TikTok e o YouTube, em que tem uma monetização por meio de anúncios na própria plataforma, onde você não precisa recorrer a outras fontes externas. Mas existe a possibilidade de você monetizar através de publicidade dessa forma, então, de forma externa, onde você traz publicidade de marcas, empresas, serviços, produtos para a sua audiência. Então, são várias vias alternativas que se tem para monetizar um conteúdo. A pergunta na sequência seria... Se você me permite, essa questão da monetização, ela foi objeto específico da imputação do artigo 218C do Código Penal, que Vossa Excelência, quando recebe a denúncia, não acolhe. Então, só para que a defesa possa entender da perspectiva da defesa,
Se Vossa Excelência não entendeu competente, é só a apuração do ECA, não me parece que essa questão da monetização é o objeto aqui da denúncia. É o que eu acabei, ficou gravado, eu falei. Sim, mas A questão e aí me perdoe, é porque é uma pergunta em sequência. A grande questão é essa segunda pergunta. Enfim, se for permitido fazer, Não, pode ficar à vontade. pronto. Um, um, além da questão da monetização, foi, enfim, houve também essa interrupção e a quebra do fluxo do pensamento. Às vezes, o objetivo era só esse. não, muito pelo contrário, Excelência. A questão é. A questão é. Continue, doutor. Eu vou fazer a pergunta direta. Felca, numa situação como essa que o senhor denunciou, como essa situação toda, a utilização desse tipo de conteúdo veiculado, pode fazer com que um produtor de conteúdo na internet fique mais conhecido e tenha mais ganhos com esse tipo de conteúdo? Pronto. O sentido da pergunta, sendo direto e específico, é esse. Doutora, quando você vincula conteúdos que são interessantes para a audiência, independente de quem seja essa audiência, quando existe um conteúdo onde se é interessante, esse conteúdo naturalmente ele viraliza, esse conteúdo naturalmente ele sai para fora, esse conteúdo naturalmente atrai pessoas para ver aquilo. Então, é um conteúdo onde você aumenta a sua audiência de pessoas interessadas naquele tipo de vídeos, naquele tipo de conteúdos. Quando você. E daí desse lugar surge a questão dos ganhos financeiros também, naturalmente, porque esse é o trabalho de um criador de conteúdo. A moeda de troca que ele tem é a audiência, é a visualização, é o que é analisado, inclusive, por marcas, por empresas que querem fechar negócio, é analisado a visualização que se tem. E a gente sabe na internet que as coisas que são, digamos assim, mais diferentes, digamos que são mais peculiares, ela acaba, por uma questão de fator humano naturalmente, atraindo mais ainda a atenção. E é aí onde muitos produtores de conteúdo exploram essa questão, esse princípio. Já que o senhor falou de peculiares, diferentes, e mencionou nessa situação, o senhor se refere a quê? Eu me refiro principalmente a vídeos de crianças sendo adultizadas, vídeo de crianças em ambientes onde elas não deveriam estar, pelo que se entende de moral e ética. Vídeos de crianças usando roupas curtas, vídeos de crianças se colocando em ambientes e tendo falas e atitudes que se entende sendo atitudes adultas, é a isso que eu me referi, doutor, ao termo peculiar. E o vídeo vai chegando ao final. O que você achou sobre o caso? Coloque aqui nos comentários. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscreva para não perder nada. Abraço do canal Aplausos de Fama.